Oi, tudo bem? Hoje vamos falar sobre racismo. Uma situação de racismo que eu enfrentei no exterior e com um final trágico. Já fiz muitos vídeos abordando essa temática racial e sempre me orgulhei de nunca ter sofrido racismo no Brasil. Até então, continuo invicto. No Brasil não sofri, mas aqui no exterior acabou de acontecer. Eu enfrentei uma situação muito complicada que eu vou contar a partir de agora. Eu estava no ônibus e desci desse ônibus e junto comigo desceu um outro rapaz com cerca de 45 anos de idade. Eu nunca o tinha visto na minha vida. Ele estava ao telefone, aparentemente. E seguimos pelo mesmo caminho. Esse ponto de ônibus fica a cerca de 8 minutos aqui dessa residência. Então ele começou a me insultar. Inicialmente ele me chamou de asiático, o que me causou uma certa dúvida se era em relação a mim. Ele falava, obviamente, em inglês, e eu comecei a prestar atenção naquela conversa, que na verdade não era uma conversa, ele estava simulando uma ligação para dirigir xingamentos à minha pessoa. Ele começou a dizer que esses asiáticos, lembrando a você que os sul-asiáticos, as pessoas da Índia, do Paquistão, são pessoas de pele escura. Então, aparentemente, por nossa vizinhança ter bastantes pessoas dessas regiões, ele achou que eu era indiano ou paquistanês e por isso ele me citou como sendo um asiático, um sul-asiático. Enfim, começou a dizer que eu era macaco, que não sabia como o ministro do país recebia esse tipo de pessoa. Eu estava a cerca de 2 passos à frente dele, ele começou a me insultar, não tinha ninguém mais próximo, então eu tinha certeza que era comigo. E à medida que nós íamos andando, ele continuou os xingamentos, disse que eu estava cheio de doença, que era um macaco e que provavelmente eu estava espalhando doença pelo país dele e que era um absurdo aceitarem esse tipo de pessoa aqui no país. E eu fiquei firme, segui no meu caminho e não olhei para trás, não revidei, não respondi. E ele continuou me insultando. E à medida que íamos andando, que íamos avançando, ele disse, olha, e provavelmente é meu vizinho. Eu tenho um vizinho que é macaco, porque nós seguimos exatamente o mesmo caminho. E quando estávamos nos aproximando da residência, uma triste coincidência, ele mora exatamente em frente a essa residência que eu estou. Porta na porta. Ele não sabia da minha existência, eu não sabia da existência dele, e esses xingamentos todos foram gratuitos, uma vez que eu nunca fiz nada contra esse cara, eu nunca o tinha visto, repito, e foi a primeira vez que eu enfrentei essa situação de racismo. Ao chegar em casa, eu acabei compartilhando essa situação com um canadense, que é o dono da residência, e branco, inclusive. Ele pediu para ter calma, que aquele vizinho era uma pessoa complicada, que não se dava bem com ninguém na vizinhança. Enfim, eu acabei relevando essa situação e vida que segue. 3 meses depois, ou seja, cerca de 9 dias atrás, eis que eu encontro esse rapaz de novo em um outro local, num complexo de lojas que fica aqui próximo, tem uns shoppings aqui próximos, e nós vínhamos na mesma direção. Ele vinha 2 passos à frente, e eu o reconheci, já sabia que era ele, e eu fiquei um pouco receoso. Provavelmente, se ele me visualizar, ele vai começar novamente os insultos, e foi o que aconteceu. Quando ele olhou para trás, que me reconheceu, sacou o telefone, simulou uma nova ligação, e começaram de novo os insultos, me xingando de macaco, e disse que eu estava cheio de doença, a mesma história. E disse inclusive que eu estava com a varíola dos macacos, que ele ia ficar um pouco afastado para não respirar o mesmo ar que eu estava respirando. Enfim, na segunda vez eu estava obviamente chateado e eu achei que eu tinha que fazer alguma coisa, mas eu consegui manter a calma, consegui manter a elegância, continuei andando com as minhas bolsas do shopping, do supermercado, enfim. E ele reduziu a velocidade para se afastar de mim, porque não queria respirar o mesmo ar que eu estava respirando. E quando eu cheguei em casa, eu estava furioso, porque era a segunda vez, eu estava me sentindo perseguido, e eu compartilhei essa situação, não com o dono da residência, mas com o vizinho que mora embaixo. Nós temos aqui uma residência com 2 andares, na parte de baixo mora um casal negro, e eu compartilhei a situação com ele, perguntei se ele conhecia aquele rapaz. Ele ficou furioso, ele ficou mais indignado do que eu propriamente, porque ele já enfrentou situações de racismo ao longo da sua vida. E ele é canadense, então ele ficou muito indignado, ele ficou nervoso, quase chorou de raiva quando eu compartilhei a situação, porque a primeira vez eu não o informei, mas na segunda eu falei que eu tinha que compartilhar isso com alguém que fosse negro, que fosse nativo, para ver qual a postura, o que eu deveria fazer, enfim.
E ele ficou muito indignado e acabou espalhando essa história para toda a vizinhança. No dia seguinte, eu acabei recebendo a solidariedade dos vizinhos, né, dizendo que não me importasse, que ele não representava o Canadá, que ali era uma coisa localizada, pontual, né, que isso não representa os canadenses. Naturalmente, eu acolhi a situação, mas eu fiquei indignado. Eu falei, isso não pode acontecer de novo. Se acontecer uma terceira vez, eu vou ter que reagir, eu vou ter que dizer alguma coisa, eu vou ter que perguntar o que está acontecendo. Eu fiquei indignado na segunda vez, mas mais uma vez eu não reagi. Eu não olhei para trás, eu não olhei para o rosto dele, eu só ouvi os insultos durante longos 6, 7 minutos, mais uma vez, mas consegui manter a calma. O pior estava por vir. 2 dias depois desse segundo incidente, o vizinho aqui que eu tinha reportado a situação, o vizinho negro, me chamou e me disse que o meu agressor tinha morrido, tinha falecido. Obviamente eu fiquei em choque, eu quase desmaiei de susto, porque era uma situação inimaginável. Aquela pessoa que tinha me agredido 2 dias atrás e que eu falei que eu estava indignado, que isso não ia acontecer de novo, tinha falecido. Eu fiquei traumatizado e chocado, né? Fiquei uns 3 minutos sem acreditar que aquilo tinha acontecido. E até eu entender que a morte dele tinha sido resultado de um problema de saúde, eu fiquei muito nervoso. Enfim, ele acabou morrendo por conta de um aneurisma cerebral. É um problema que ele já vinha enfrentando, isso eu descobri depois. E o primeiro trauma foi ter sofrido o ataque racista, na verdade 2 ataques racistas da mesma pessoa. E o segundo, que é um trauma muito maior, é que essa pessoa acabou falecendo 2 dias após o segundo ataque. Fiquei muito mal, né? Parecia que um parente meu tinha morrido, porque ele marcou a minha vida de alguma maneira, porque eu nunca ia esquecer o seu rosto. Mas o fato dele ter falecido acabou corroborando e deixando a situação muito mais marcante, né? Porque era um rapaz de cerca de 45 anos de idade, tem uma filha. Essas informações, obviamente, eu descobri depois, mas eu fiquei muito mal. O meu perdão ele teve, em nenhum momento. Eu tive raiva, obviamente, que enfim, tem sangue correndo aqui, mas eu nunca desejei o mal dele. Obviamente eu queria que ele mudasse, que ele mudasse a sua forma de pensar, que seguisse a sua vida, que me deixasse em paz. Mas, nossa, imaginar que aquela pessoa morreria foi um trauma muito gigantesco. Eu fiquei 2 dias sem dormir, né? Porque quando a pessoa morre por aqui, ela não é enterrada no dia seguinte, ela passa cerca de 7, 8 dias para que ela possa ter o seu sepultamento, né? Tem o velório e tudo mais. Então, durante esses 7, 8 dias, ficou um movimento aqui atrás, né? Que a casa dele fica exatamente atrás dessa cortina aí. Tem a rua e vai ter a residência dele. Alguns carros chegando, parentes vindo prestar as condolências para a família. E aquilo tudo foi me machucando. Cada vez que eu voltava da rua, que eu passava por lá, eu me sentia mal. Porque aquela pessoa teve o meu perdão, mas não estava mais aqui, por uma razão, obviamente que não há nenhuma relação entre o que aconteceu com a morte dele, que foi uma morte de razões de doença, razões naturais, mas de qualquer maneira me marcou muito, porque ele me causou um trauma, mas o maior trauma foi ver que ele faleceu. Então eu fiquei alguns dias sem poder gravar, porque eu não tinha nenhuma concentração para falar sobre nada. Geralmente nos meus vídeos eu estou brincando, estou sorrindo, mostrando os aspectos bonitos e interessantes do Canadá, e de repente eu estava triste, então eu não ia conseguir abordar aquela situação no calor da situação. Eu esperei alguns dias para eu refletir, para poder fazer um vídeo de uma forma mais racional, apesar de a minha reação ter sido exatamente como eu tinha planejado. Eu imaginei que se um dia eu sofresse um ataque racista, que eu ignoraria a pessoa, para que ela se sentisse diminuída, e eu não daria palco ou não reagiria, porque quem precisa de cuidados é a pessoa que ataca, não a pessoa que sofre o racismo. A pessoa que sofre o racismo, ela não está fazendo nada. Então eu sempre tive isso na minha cabeça: se um dia eu sofrer ataque racista, eu não vou reagir. Claro que se puder acionar judicialmente, eu vou fazê-lo, mas a priori seria apenas ignorar. Foi o que eu fiz com sucesso, apesar de por dentro estar muito indignado, mas eu consegui reagir bem. Só que quando você sofre a situação, é engraçado,
toca em alguns lugares em você que você não imagina. E a gente fica chateado, ódio gratuito. Por nada, uma pessoa que nunca te viu, que não sabe da sua história, da sua vida, enfim, e que te ataca simplesmente porque você tem melanina, porque você tem um tom de pele diferente. Eu faria esse vídeo depois do segundo ataque. Quando aconteceu a situação da morte do rapaz, eu fiquei pensando, faço ou não faço? E, enfim, após muitos dias eu decidi fazer, porque como eu mostro os aspectos positivos do país, eu me senti na obrigação de também mostrar o lado negativo. E o amor e o ódio, eles vão existir em qualquer país. Então, se você eventualmente é uma pessoa negra ou descendente negro e vai viajar para um país, esteja pronto e tenha maturidade intelectual suficiente para enfrentar uma situação como essa, que não é uma situação fácil, e que isso existe em qualquer país. Às vezes de uma forma mais velada, de uma forma mais oculta, é só um olhar, uma atitude, uma reprovação, mas outras vezes é um ataque direto, reto, agressivo, ostensivo, para te machucar mesmo. Então você tem que estar com a cabeça muito bem equilibrada e, obviamente, acionar a justiça se tiver provas, porque é preciso você ter provas em uma situação como essa. Mas, de qualquer maneira, é bom ter essa maturidade para poder enfrentar uma situação que é difícil. Eu te contar que sofri um ataque racista, você sendo branco, ou sendo de qualquer outra etnia, porque racismo não é uma relação de uma pessoa branca que agride uma pessoa preta por conta da cor da pele, não. O racismo ele pode acontecer de qualquer etnia para qualquer etnia, de branco para preto, de preto para branco, de branco para amarelo, enfim, para asiático. Não é uma relação de branco contra negro, mas estatisticamente os maiores índices de racismo acontecem de pessoas brancas em relação às pessoas negras. Por isso que, de maneira geral, quando se fala em racismo, as pessoas associam um branco maltratando uma pessoa negra por conta da cor da pele. Mas racismo é uma coisa que diz respeito a qualquer etnia que se acha superior a qualquer outra etnia ou grupo étnico, enfim. Mas eu fiz esse vídeo como uma forma de mostrar que existe sim esse problema e que eu achei importante fazer para mostrar exatamente que existe o amor e o ódio em qualquer parte do mundo. Isso é muito assustador. E então a gente vai se recuperando, né, dessa situação, que é uma situação difícil, só sabe quem já passou. E talvez você, se não for uma pessoa negra ou uma pessoa que tenha sofrido um ataque racista, talvez não vai saber nunca como é o sentimento de ser atacado for free, ou seja, de graça, em vão, por nada. Mas, de qualquer maneira, está sabendo que isso acontece em qualquer parte do planeta. Então essa é a mensagem de hoje. A gente vai se ver no próximo vídeo, de preferência falando sobre coisas boas. Forte abraço. Tchau!